Turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai discutir o tema climas do planeta e conservação de seus ecossistemas, dando continuidade, né, ao que introduzimos na última aula, quando depois de compreender os elementos, os fatores gerais que compõem o clima de uma determinada região, a gente começou a estudar os tipos de clima, né? Pensando as características de cada um deles. Mas também é importante sempre relacionar isso com a conservação, né? A preservação dos ecossistemas. Qual que é a relação do clima com a vegetação, por exemplo, né? Com o solo, mas, sobretudo, a importância do clima como um fenômeno da atmosfera, como resultado da dinâmica da atmosfera para a sociedade humana. Então, a gente falou dos tipos de clima, né, os principais climas do mundo, falamos do climograma, este gráfico que nos apresenta a estrutura geral do clima de uma determinada região, trazendo aí a temperatura, né, a precipitação, toda a dinâmica ao longo de um ano, e fomos discutindo os climas da zona intertropical, clima equatorial, que inclusive está presente aqui no Brasil, lá na região norte, na floresta amazônica. O clima tropical, este típico da maior parte do território brasileiro, a gente tem o tropical, né, o tropical úmido, o tropical litorâneo. Falamos também dos climas nas zonas temperadas. Então, a gente falou do clima subtropical, sobretudo lá de Buenos Aires, mas também está presente no Brasil, ali na região sul do país, essa transição, né, do clima tropical para o clima temperado. Então, aquela faixa ali de transição nós chamamos de clima subtropical, e o clima temperado, sobretudo da Europa, né? A gente já está falando aqui do clima das regiões que estão fora dos trópicos. Na aula de hoje, a gente vai concluir os tipos de clima da zona temperada. Falaremos do clima frio, como vocês podem ver, né, a temperatura baixa de um modo significativo, indo até mais ou menos 10 graus negativos, ou até mais, como acontece em algumas regiões, podendo chegar a 50 graus negativos. Uma característica geral desse clima frio é a temperatura, né, e a continentalidade. Portanto, esses climas estão localizados mais ou menos no centro do continente, chovendo de um modo substancial no período de maior temperatura, indo ali a mais ou menos 20 graus de temperatura. Esse período do ano é o que chove, maio, junho, julho, né? Mas nós também teremos características específicas nas estações do verão e do inverno. Então, a gente vai ter um verão mais ameno, um verão com mais umidade, e aí nos invernos nós vamos ter muito rigor de neve, nós vamos ter uma temperatura muito baixa e o ar vai estar mais seco no período do inverno. Aí, como vocês podem ver no climograma, a gente vai ter uma regularidade de chuva ao longo do ano, mas perceba que vai chover pouco, né? Vamos encontrar este clima no hemisfério sul, e a gente vai pensar América do Sul, Chile, mas também na Oceania, Nova Zelândia. No hemisfério norte, se a gente precisar dar como exemplo o Canadá e a Rússia, o climograma que eu estou trazendo. E o principal tipo de vegetação, né, a formação fitogeográfica, é a floresta boreal, floresta de conífera, ou também, como chamamos, a taiga, aqueles pinheiros, né, que geralmente nós representamos aqui no final de ano, no Natal, aquelas, né, árvores formando um cone. Elas são importantes, inclusive, porque também seguram, né, a neve. Um outro tipo de clima da zona temperada é o clima mediterrâneo, característico da maritimidade lá do mar Mediterrâneo. Nós vamos ter
também vai estar próximo de algumas regiões muito secas, né, regiões de deserto, mas a gente precisa falar que os verões eles são mais secos do que o inverno. Se vocês percebem, nós vamos ter uma temperatura alta, observe o climograma, a linha vermelha, né, bem próximo de 30, portanto, os verões são intensos, né? E vai chover bem, bem semelhante à nossa região, né? Pegando o clima tropical central, clima tropical úmido. Vai chover em janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. E aí, a gente precisa destacar quais são as localizações, as regiões que recebem a influência deste clima. O extremo sul da África, a região central do Chile, a costa de Califórnia, o sudeste australiano, mas também, né, a parte sul da Europa, né, onde de fato está localizado o mar, né, Mediterrâneo. E a gente vai encontrar como vegetação o maquis e os chaparrais, mas também a gente vai poder encontrar os garrigues. Essas vegetações, elas são de porte pequeno, né, de porte médio, ou seja, não se desenvolve por conta do solo, porque o solo é geralmente arenoso, né, parecido com o solo do nosso sertão. E a vegetação vai formar, de um modo geral, as xerófitas. O clima desértico, né, característico das regiões desérticas, percebam que, se a gente pegar as colunas ali da chuva, né, da precipitação, praticamente não vai ter muita chuva ao longo do ano, apenas em 2 meses. Agora a temperatura vai para perto de 40 graus, né? E se vocês observarem, há uma oscilação muito grande, a famosa amplitude térmica. No deserto oscila, né, por conta da continentalidade, da maritimidade, aquela lógica lá que a gente já entendeu um pouco, oscila muito a temperatura. E aí chovendo pouco, né? Então a gente vai encontrar esse clima no deserto da Patagônia, a gente vai encontrar no deserto do Saara, na Ásia Central, e geralmente as vegetações, elas são desregulares. A gente vai encontrar algumas árvores, algumas formações vegetais aqui, outras lá longe, né, distante. Então, há uma irregularidade muito grande na questão da vegetação. E, geralmente, arbustos secos, né, para poder suportar o verão, a temperatura intensa. Por fim, o clima semiárido. A gente compreende isso porque aqui na região Nordeste nós temos uma área de incidência deste clima, né? E aí é importante pensar que em termos de chuva, né, e na temperatura, a gente vai ter uma influência da latitude e da altitude, e aí esses climas vão ser com pouca chuva ao longo do ano, como vocês estão vendo, mas com um aumento de temperatura. Há um crescimento muito grande da linha, né, da temperatura, essa linha vermelha, como está apresentando no climograma. E em termos de regime pluviométrico, a gente vai ter pouca, né, de 300 a 600 milímetros por ano. Então, de fato, a população dessa região sofre de um modo considerável. Um grande exemplo é o Texas, né, como o módulo traz, mas também Ankara, na Turquia, e na nossa região, aqui no sertão nordestino. A gente vai encontrar estepes em algumas áreas, só gramíneas, vegetações bem rasteiras, mas também chamar atenção para a caatinga, né, que são plantas secas, caules finos, que não se desenvolvem tanto em virtude da falta de água, da falta de chuva, né? Então, semelhante ao deserto, a gente vai encontrar a vegetação xerófita. Agora, uma coisa interessante, gente, destacar, em relação ao semiárido, pegando a vegetação, né, se a gente trazer aqui para analisar o Nordeste, essa vegetação ela passou por um intenso processo de degradação. Isso para a produção de carvão,
né, para a utilização mesmo em casa, porque geralmente, historicamente, as populações que habitavam essas regiões eram muito pobres, então acabavam utilizando muito, né, madeira para cozinhar, né, enfim. E nesse ponto de vista, as vegetações, apesar de pouca, apesar de porte pequeno e médio, foram bem degradados para o uso, né, humano. E aqui a gente finaliza, né, nossa aula trazendo os principais tipos de clima da zona temperada. A gente vai dar continuidade disso em outro momento. E eu gostaria então de só relembrar, a gente tratou do clima semiárido, o clima desértico, o clima mediterrâneo, clima frio, clima temperado e o clima subtropical. Todos esses são localizados, né, na zona temperada, aquela que está, né, bem próxima ali da zona tropical. Ok? Gente, como atividade para entrega, eu vou solicitar de vocês a resolução da página 45, ok? Especificadamente, a questão 3, 4, 5 e 6, com uma observação. 3 e 4 vocês vão fazer no caderno, ok? 5 e 6 fazem no módulo mesmo, mas irão justificar a alternativa escolhida. A quinta e a sexta. A sexta vai até a 46, mas basicamente nós vamos desenvolver a página 45, 3, 4, 5 e 6. Eu quero agradecer a sua atenção, né, por chegar até o final desse vídeo e acompanhar a nossa aula. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço, bons estudos.